Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai conversar sobre o mundo através das lentes. Para que esse estudo seja legal, vamos bater um papo antes. Você sabe o que são instrumentos ópticos? Na verdade, você conhece o que existe por dentro de um instrumento óptico? Bom, bora lá, vamos citar alguns instrumentos ópticos e aí você vai pensando, tá? O que é que eles têm de comum dentro deles, que faça com que eles tenham a mesma classificação fisicamente falando. Bora lá, máquina fotográfica é um instrumento óptico, tá? A máquina fotográfica é um instrumento óptico. Binóculo também é um instrumento óptico, tá bom? Vai anotando aí, depois tu vê quais as semelhanças que existem entre eles, tá? O olho humano. O olho humano é um instrumento óptico, prof? É. Telescópios também são instrumentos ópticos. Lunetas. Para, prof, já sei. Tudo isso aí, todos esses exemplos que você deu, dentro deles, prof, inclusive dentro do olho, existem lentes. Acertei? Exatamente isso daí. Todos esses instrumentos, todos esses objetos que eu citei, existem mais alguns. Dentro dele existem lentes. Até no olho humano tem uma lente, tem duas, né? A córnea e o cristalino. E aí, para que você entenda legal o funcionamento desses instrumentos ópticos, você precisa entender o que são lentes. Lentes são objetos transparentes, tá? Que normalmente são feitas de acrílico ou vidro, mas existem outros tipos de lentes também, menos comuns, que vão dar vida a esses instrumentos, gerando imagens ora maiores, ora menores, ora até do mesmo tamanho que os objetos que estão sendo observados. Mas para isso você precisa saber a nomenclatura dessas lentes. E talvez tu olhando para essas 6 figurinhas, tu diga, prof, isso é muito difícil. É não. Primeiramente, você precisa saber o que é convexo e o que é côncavo. E eu rodo, para tentar ver o melhor exemplo para explicar o que é convexo e côncavo. Mas normalmente eu me lembro da minha infância, quando eu tomava muito, que minha mãe dava muita sopa para mim. Tá? E aí eu sempre associo a esse exemplo da sopa. É assim, tudo que é côncavo, imaginar uma colher, tá? Onde a sopa fica é a parte côncava, é a concavidade, é onde o alimento fica ali. Aquilo é a parte côncava. Aqui, ó, isso é uma parte côncava. Isso aqui é côncavo, isso é côncavo. Se tu girar essa lente, tu bota uma sopa, coloca um alimento ali. Já na parte convexa, tenta colocar, vira essa colher e coloca a sopa nela, que a sopa vai escorrer. Então é a parte convexa. Ei, essa foi a minha autodefesa para aprender, para nunca mais esquecer o que é convexo e o que é côncavo, tá certo? Por que eu preciso disso? Porque como é que tu vai saber a nomenclatura dessas lentes se tu não sabe o que é convexo e côncava? Essa lente, por exemplo, ela tem duas faces convexas. Duas faces convexas. Essa lente aqui, ela tem uma face plana e uma face convexa. Essa aqui tem uma face côncava, a conchinha, bota sopa, e aqui tem uma face convexa, uma face côncava e uma face convexa. Essa aqui embaixo, duas faces côncavas, tá? Duas facezinhas côncavas, bicôncava. Aqui, uma face plana e uma face côncava, plano, côncava. E aqui, uma face convexa e uma face côncava. Talvez você tenha entendido bem, acredito eu, esses 4. Biconvexo, bicôncavo. Duas convexidades, duas conchinhas aqui. Plano convexa, plano côncava, mas talvez você esteja com medo dessas duas. No cotidiano, prof, eu tenho medo de me confundir convexo côncavo ou côncavo convexo. Tu faz assim, toda lente que as extremidades dela forem fininhas, pode olhar comigo, que ela tem um nome no final convexa, ó. Biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. E todas que têm extremidades mais grossinhas, no final ela tem o nome côncava. Bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. Isso vai te levar para o cotidiano com uma segurança maior. Tá certo? Então,
nomenclatura das lentes, a gente tem esses 6 tipos de lentes no nosso cotidiano, que estão dentro de nossos instrumentos ópticos. Só uma curiosidade, dentro do olho humano, as 2 lentes são assim, biconvexa. Tanto o cristalino quanto a córnea são lentes biconvexas. Uma pessoa que é míope, por exemplo, ela usa lentes todas desse tipo aqui, tá? Ela usa todas as lentes desse tipo, de acordo com o formato desse óculos, mas pode ver, caso você tenha em casa, ou até você seja míope, que essas lentes utilizadas nos seus óculos, elas têm uma extremidadezinha um pouquinho mais grossa que o normal. Ela é mais fininha assim no meio, mas no final ela engorda um pouquinho mais. Mas você consegue perceber essa extremidade aqui, tá? Essa extremidade um pouco mais alargada, porque ela é uma lente que tem a face côncava, tá? Sempre bicôncava, ou ela é plano côncavo, ou ela é convexo côncava. Porém, essas lentes, para que elas gerem imagens maiores ou imagens menores dos objetos, elas apresentam o que a gente chama de comportamento óptico. E o comportamento óptico dessas lentes foi definido de acordo com essa ideia daqui. Imaginando uma lente aqui, qual é o tipo dessa lente? Qual é? Espera aí, fecha, não vê não. Exatamente, biconvexa. Imaginando uma lente biconvexa, vem um feixe de luz aqui, um quantitativo de luz, que vai passar por essa lente e vai sofrer uma refração, vai desviar aqui assim. Se os raios vierem, passarem pela lente e se concentrarem num único ponto, olha só, esse ponto será chamado de foco e essa lente será classificada como lente convergente. Já se o raio de luz vier, paralelo aqui assim, e quando passar por essa lente eles se afastarem, em vez deles convergirem, se eles divergirem, ó, fizerem isso daqui, a gente chama essa lente de divergente. E uma coisa interessante é que a lente biconvexa pode ter comportamento convergente ou comportamento divergente. A plano convexa, a mesma coisa. A côncavo convexa, a mesma coisa. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a natureza geométrica da lente. Outra coisa é o comportamento óptico dela, é como ela funciona naquele instrumento óptico, naquele binóculo, naquela luneta, naquele microscópio, esqueci do microscópio. Microscópio, outro instrumento óptico extremamente importante. Então, se os raios de luz vêm e convergem, tá? Se concentram, convergir, concentrar num único ponto, que esse ponto aqui a gente chama de foco, que é onde focaliza lente convergente. Já se os raios de luz chegam aqui e fazem isso, eles vêm paralelo e se afastam, se eles divergem, se espalham, um não quer nada a ver com o outro, então um vai para um lado, o outro vai para o outro, e eles estão divergindo, a gente diz que o comportamento dessa lente é divergente. Quando eu era pivete, aqui em Pernambuco, eu tinha uma lupa lá em casa, tá? Que é uma lente do tipo convergente, que eu virava essa lupa para o sol e queimava folhinhas de papel. Acendi até fósforo com isso daí. Pera aí, prof, sério, você consegue acender fósforo com isso daí? Agora, você tem que passar alguns segundos, alguns minutinhos ali para aquele fósforo ir aquecendo e aí você consegue. Por quê? Porque eu pegava os raios do sol e concentrava esses raios no único ponto que era aquela partezinha inflamável, tá? Que pega fogo realmente desse fósforo. Com uma folha de papel é bem mais simples, tá? Mas eu usava uma lente, que era uma lupa que papai tinha, tá? Porque papai tinha ainda, né, monóculos, que são aqueles óculosinhos que ficava só de um lado para ele enxergar as coisas, tá certo? Aí eu peguei isso daí, que ele não utilizava mais, e fiquei concentrando isso daí, os raios solares. Então, naquele instante, a lente estava tendo um comportamento óptico convergente, tá? Se eu utilizasse essa lente, ela iria conseguir concentrar esses raios? Negativo, concorda? Os raios iriam se espalhar em vez de se concentrar. Tranquilo? Vamos resumir aqui? Então, o que foi visto nessa videoaula é que os instrumentos ópticos utilizam o objeto chamado lente, tá? Que tem
6 tipos no nosso cotidiano e que, de acordo com o uso dessas lentes, elas podem ter comportamento óptico convergente ou comportamento óptico divergente. Beleza? Tranquilo? Tira uma foto do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!